sistema informático? Eu acho que não está difícil, não. Vamos lá, quem responde primeiro? E aí, por enquanto alguém? Não. Ainda não? Ninguém respondeu. Bora lá, pessoal. Não está difícil, não. Se eu passar aqui, eu vou responder. Eu quero que vocês me respondam. O que é um sistema informático? Vocês são da área de computação, tem que saber isso aqui. Lembrando, se o crime é cibernético, né, a pessoa pode ganhar ou não alguma coisa e a outra que está sofrendo um ataque pode perder ou não alguma coisa. Mas é que tá. Quem vai invadir vai entrar no sistema informático. Então não adianta a gente dizer que o crime ele vai acontecer através do sistema informático sem saber o que é. E aí, ninguém respondeu? Não, ainda ninguém. Aí não, então vamos lá, vou responder então. O que é um sistema informático? Você pode pensar, coisa muito difícil. Olha só que coisa complexa. É o conjunto formado pelo hardware e pelo software. Pensaram que era algo a mais? Então, é a união do computador, certo? Do físico com o quê? Com o programa de computador, certo? O hardware e do software. Roberto Chacon também. Temos aqui uma resposta. Tem resposta? Pesqueira. Pesqueira. Os alunos respondem uma metodologia que utiliza bases de informações as quais sofrem disseminação e distribuição de informação. Vocês responderam num nível até além do que eu queria. Muito bom. Parabéns, certo? Então, realmente tá certo, ganharam um prêmio, vocês vão ganhar um chocolate, eu vou deixar aqui com Tatiana, vocês passam aqui na teleporta depois, certo? Mas um chocolate só é prevenção da diabetes, certo? Não quer ninguém diabético. Então, acertaram. Então, foram até além, certo? Então, esses delitos só acontecem pela internet. E aí, Isaac, um crime cibernético ou virtual só vai acontecer invadindo o sistema informático relacionado à internet? E aí? Não. Então, vocês conhecem muito bem a intranet, né? Que é aquele sistema informático de uma empresa, por exemplo, interno. Então, pode acontecer também uma violação da intranet de uma empresa. Então, vamos ver aqui. A denominação delitos informáticos alcança não somente aquelas condutas praticadas no âmbito da internet, mas toda e qualquer conduta em que haja relação com sistemas informáticos. Ou seja, uma fraude em que o computador é usado como instrumento de crime fora da internet também seria alcançada pelo que se denominou delitos informáticos. Certo? Então, por exemplo, um funcionário público que tem acesso ao sistema informático da sua repartição pública. O que é que ele pode acontecer? Ele invade o sistema informático e altera alguns dados, como, por exemplo, o salário da pessoa, dizendo que a pessoa tem uma pós-graduação, que teoricamente aumentaria o seu salário. Então, isso é um crime até tipificado, certo? No nosso Código Penal. Ou seja, o que é tipificado? É que está lá estabelecido, determinado pelo nosso Código Penal. Ok? Agora lembrando, foi a comunicação interna da repartição pública, não tem nada a ver com internet. Como são conhecidos os autores desses crimes? Botei até uma figurinha aí, interessante. E aí, como é que se chamam, ou que se chama melhor, o autor, ou os autores desses crimes cibernéticos, desses crimes virtuais? Então, certamente a maioria vai lá dizer logo, são os o quê? Hackers. Será? Bora continuar. Segundo Roberto Chacon, costuma-se dividir os hackers em duas categorias. Os hackers do bem e os hackers do mal. Certo? Bora aqui, passando. Qual é a diferença entre os hackers do bem e os hackers do mal? Aí vem aquele aluno que diz, os hackers do bem praticam o bem e os hackers do mal praticam o mal. Sim, mas o que é praticar o bem? Será que um hacker pode praticar bem? Como é que seria isso? Os hackers do bem estariam sempre interessados em descobrir maneiras de se acessar sistemas sem autorização, ao detalhe, dos respectivos titulares, para assim conhecer e estudar falhas na segurança. Não tomariam conhecimento de dados mantidos em segredo, tampouco os destruiriam. Certo? Então, antes de continuar, eu quero que vocês me perguntem, como é que a gente chama, me respondam melhor falando, desculpe, como é que a gente chama o hacker do mal? Vamos lá, digitando, daqui a pouco chega a resposta. Então, olha só, o que acontece? O hacker do bem é aquele que vai entrar no sistema informático, por exemplo, e achar, olha, achei uma falha aqui. Aí ele chega para o responsável do sistema, encontrei uma falha aqui, onde qualquer pessoa que tenha conhecimentos básicos de informática pode acessar e causar um dano. Então ele vai entrar apenas para informar falhas de comunicação. Aí você para pensar, peraí, mas será que isso é crime?
A meu ver, sim. Até porque você pode entrar no sistema informático e, mesmo sem querer, causar um dano. Certo? E aí, como é que a gente chama os hackers do mal, hein? Alguma resposta? Não, Ainda não, né? Vamos lá. Sim, qual é a finalidade dos hackers do bem? Por que que eles fazem isso? Por que que eles entram em sistema informático, certo? E informam a vulnerabilidade do sistema. Então, você pode pensar, o que é que leva uma pessoa a entrar no sistema informático, por exemplo, da CIA, né? Da NASA, ou da Teleporte, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é para ninguém entrar no sistema informático da Teleporte. Não faça isso, senão eu vou perder meu emprego. Mas brincadeira da parte. Então, eles vão fazer para dizer assim, olha, encontra um hacker com outro. Consegui entrar na NASA. Consegui entrar na CIA. É só o quê? Para se auto o quê? Vangloriar. Né? Consegui um feito daqueles que nem todo mundo consegue, certo? Agora, será que é só isso? Vamos lá. Faria o que faz às vezes por necessidade de afirmação. Então eu sou bom mesmo com computação e consegui entrar em determinado sistema informático. Agora, não só para isso. Porque são contratados legalmente para fazer isso. O que é que acontece? Algumas pessoas com conhecimento, hackers no caso, com conhecimento em informática, que já entraram, invadiram o sistema informático, mesmo que não seja para danificar nada, uma empresa fica sabendo assim, olha, vou contratar você, que até me informou que meu sistema informático está com defeito, para você cuidar dele. Então, essas pessoas são contratadas para prestar um serviço como se fosse serviço de segurança virtual. Então, qualquer outra pessoa que for tentar invadir, ele vai lá e vai bloquear, certo? Conceito de hacker. E aí, não responderam ainda. Como é que a gente chama os hackers do mal? Vamos lá. Hacker é a pessoa interessada em testar e recondicionar qualquer tipo de sistema operacional. Muitos deles são programadores e possuem alto grau de conhecimento em sistemas operacionais, em linguagem de programação. Eles descobrem falhas nos sistemas, bem como as razões que foram detectadas. Agora, detalhe. Hoje em dia, com a evolução da informática, nem todos têm um alto grau de conhecimento informático. Até porque a gente encontra na internet, por exemplo, informações como invadir um computador, certo? Então, antigamente não, era preciso ter um grande conhecimento informático. Hoje em dia, nem tanto. Hackers procuram por conhecimento, compartilham o que descobrem e não têm por objetivo a destruição dos sistemas ou arquivos. Segundo Vicente Lentin. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E outra característica. O hacker, quando ele invade o sistema informático, certo? Ele detecta uma falha, certo? Ele comunica com o colega, olha, determinado sistema informático está com problema, certo? E aí, o que é que a gente pode fazer, sugerir para o proprietário modificar, para que isso não aconteça? Então, ficam trocando informações entre si. E quanto aos hackers do mal? E aí, ninguém respondeu? Como é que eu chamo os hackers do mal? Ou seja, são aqueles que entram no sistema informático e não é apenas para avisar as falhas. Eles já entram o quê? Para causar danos, para furtar senhas, ou seja, para praticar o mal mesmo. Vamos lá. Os hackers do mal usariam o computador como ferramenta para a prática de crimes informáticos. Boa parte dos autores denominam hackers do mal como sendo um... E aí, a resposta? Ninguém disse? Aqui do Paulo Currais Novos, o aluno do Anderson, certo. crackers. Muito bem, Anderson. Parabéns. A gente chama de crackers. Agora, claro que existem alguns autores que utilizam a palavra cracker como sendo hacker. Mas se você conversar com um hacker, no caso, ele não vai ficar muito feliz não, certo? Eles não gostam de serem chamados de crackers. Existe essa divisão. Mas tem autor que considera a mesma coisa, mas não é, certo? O cracker vai entrar no sistema informático para danificar, para furtar senhas ou outras informações. E quanto aos hackers do mal? Conceito de cracker. Trata-se de qualquer pessoa física que se vale dos seus avançados conhecimentos de programação de computadores para prejudicar com dolo, que danado é dolo, que é o quê? A consciência e a vontade. A pessoa sabe o que está fazendo e quer fazer. Então, só trazendo isso para o direito penal. Então, o que é um homicídio doloso? É aquele homicídio que a pessoa tem a consciência e a intenção de matar. Então, agiu com dolo.
A segurança da rede. Utiliza-se das mesmas ferramentas dos hackers, entretanto, né, todavia, de maneira irregular. Então, as ferramentas, praticamente são as mesmas, de invasão. Todavia, a finalidade é outra, né? Os hackers querem danificar o sistema informático. Vicente Lentino. Indivíduo, outro conceito. Indivíduo que se vale do seu conhecimento para comprometer a segurança da rede, né? No mesmo sentido, só que mais resumidamente, certo? Outra terminologia interessante, outra forma de se chamar os hackers.